galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 14. Naquela tarde, Olivia está trabalhando no andar de cima no escritório quando escuta a campainha tocar. Ela se pergunta se seriam os detetives querendo fazer perguntas a mais gente e desce as escadas correndo. Mas não é a polícia que está à sua porta. É uma mulher que ela nunca viu antes. Ela é mais velha com uns quase 60 anos e corpulenta. Tem o rosto largo cheio de rugas, o cabelo loiro arrumado e usa um batom claro. Olivia está prestes a dizer educadamente um não obrigada, fechando a porta aborrecida com a interrupção quando a mulher se adianta. Não vim aqui vender nada, diz e sorri calorosamente. Olivia hesita. Meu nome é Carmine. Continua a mulher num tom amistoso. O nome soa familiar, mas Olivia não consegue se lembrar de onde o ouviu antes. Em que posso ajudá-la? Peço desculpas pelo incômodo, mas acabei de me mudar e minha casa foi arrombada faz pouco tempo. Estou andando pelo bairro alertando os vizinhos para que fiquem atentos. Na mesma hora, o coração de Olivia dispara. Que coisa horrível! Diz tentando adotar uma expressão compassiva. Levaram muita coisa? Não, ele não levou nada. Ah, que bom! Diz Olivia. Pelo menos não houve nenhum prejuízo. O que ela realmente deseja é bater a porta na cara da mulher, mas não se atreve a ser rude. Eu não diria que não houve nenhum prejuízo, retruca Carmine. O garoto bisbilhotou a minha casa, e não foi só a minha. Parece que invadiu outras e mexeu nos computadores das pessoas. Ah, meu Deus! Diz Olivia surpresa com o tom áspero da mulher. E a polícia já o pegou? Ela espera que a expressão em seu rosto e o seu tom de voz correspondam às expectativas da mulher naquelas circunstâncias. Está tão angustiada que não sabe dizer se está sendo convincente. Não, mas recebi uma carta anônima. Pelo visto foi um adolescente e a mãe escreveu uma carta pedindo desculpas. Mas não sei quem é ela. Depois de dizer isso, Carmine pega a carta. A carta que Olivia escreveu, imprimiu e enfiou na caixa de correio na porta dela. Será que ela descobriu? Será que ela sabe que foi Riley? Por isso veio até ali? Para confrontá-la? Olivia não sabe como reagir, o que dizer. Aquela mulher não estaria ali se ela não tivesse escrito a carta. Carmine olha para ela examinando-a com cuidado. A senhora está bem? Pergunta. Sim, estou bem, responde Olivia corando. Sinto muito. É que andei um pouco doente e ainda não estou totalmente recuperada. Mente ela. Ah, peço desculpas por incomodá-la com isso, diz a mulher olhando-a atentamente. Eu estava descansando quando a senhora tocou a campainha. Sinto muito. Continua Carmine num tom compreensivo, mas não faz menção de ir embora. Em vez disso, comenta. Vi que a senhora tem uma cesta de basquete na frente da casa. Olivia está inquieta. Deseja apenas que a intrometida vá embora. Sente-se mal e sufocada, quase a ponto de desmaiar. Mas não quer dar a impressão de que aquela conversa a está deixando alterada. Em seu estado de confusão, se pergunta por que a mulher está mencionando a cesta de basquete. Até que finalmente se dá conta. Sim. É só o que consegue pensar em dizer. Adolescentes? Pergunta Carmine. Olivia olha a mulher nos olhos, e é como se houvesse uma comunicação tácita entre elas. A mulher está perguntando se foi o filho dela que invadiu sua casa e se foi ela quem escreveu a carta. Quanta cara de pau dessa mulher, vir bater em sua porta para isso. Sim, tem muitos adolescentes por aqui. Eles podem ser muito difíceis. Diz Carmine. A senhora tem filhos? Pergunta Olivia. A mulher assente. 3. Já são todos adultos, não moram mais comigo. Um deles deu muito trabalho. Olivia hesita. Está prestes a convidar a mulher para entrar, mas então pensa em Paul e no advogado, e acima de tudo em Riley. Ela não pode admitir nada a essa mulher. Precisa se manter firme.
Eu tenho um garoto, informa Olivia recobrando a compostura. E tive muita sorte, porque ele nunca me deu nenhum problema. Pelo menos até agora. Mente. Tenho muito orgulho dele. A senhora tem mesmo muita sorte, comenta Carmine com certa frieza. Ela deve saber, ou pelo menos suspeitar, que foi o filho de Olivia quem invadiu sua casa, e que é ela a autora aflita da carta. Olivia sente o estômago embrulhar. Precisa encerrar aquela conversa urgentemente. Eu sei, diz Olivia. Peço desculpas, mas tenho que entrar. Tchau. Ela fecha a porta, dispara a escada acima e corre até o banheiro onde vomita todo o almoço. Lágrimas surgem em seus olhos como sempre acontece quando vomita. Mas enquanto permanece ali apoiada no vaso, vêm as lágrimas de verdade. Ela realmente estragou tudo. Sente medo e raiva em igual medida. Foi descoberta, não há dúvida. E agora o que vai acontecer com Riley? Aquela mulher não pode provar nada, não é? Mas Olivia não quer nem que Paul nem que Riley, principalmente Paul, fiquem sabendo que ela enviou as cartas. Sendo assim, também não pode contar a ele sobre a visita de Carmine, é claro. Olivia se levanta devagar e lava a boca na pia. Em seguida, ela se olha no espelho. Está péssima. Incapaz de lidar com a situação sozinha, liga para Glenda e chama a amiga para vir à sua casa. Glenda chega cerca de 15 minutos depois com os cabelos ruivos desgrenhados e o rosto tomado de preocupação. O que aconteceu? Pergunta ela assim que entra. Olivia sabe que está com a aparência péssima. Está com cara angustiada e de quem acabou de vomitar. Mas se há uma pessoa em quem pode confiar, essa pessoa é Glenda. Ela pode contar o que aconteceu para a Glenda, mas não para o próprio marido. O que isso diz sobre seu casamento? Pergunta-se Olivia por um breve instante. Mas não há nada de fato errado com seu relacionamento. Tranquiliza a si mesma. É uma circunstância atípica. Ela normalmente não esconde nada de Paul, e ele não esconde nada dela. Só esse pequeno detalhe, que agora ela desejava nunca ter feito. E ela não quer que Paul descubra. Olivia se pergunta se deveria ou não contar a ele. É para isso que Glenda está ali, para lhe dar apoio emocional e aconselhá-la sobre o que fazer. Glenda, começa ela. Aconteceu uma coisa terrível. O rosto de Glenda empalidece, como se ela tivesse recebido a notícia da morte de alguém. O que foi? Olivia leva até a cozinha e depois se vira para a amiga. Foi uma ideia estúpida escrever aquelas cartas, diz ela. Ah! Suspira Glenda visivelmente aliviada. Pensei que tivesse acontecido um acidente ou algo assim. Não. Não fique tão preocupada, diz Glenda. Daqui a pouco ninguém mais vai se lembrar disso. Ninguém vai descobrir que foi Riley. Acho que alguém já descobriu. Elas se sentam e Olivia conta sobre a visita de Carmine. Deve ser a vizinha de porta da Zoe, diz Olivia. Lembra que a Zoe falou dela no clube de leitura? Glenda morde o lábio tentando se lembrar. Ela não chegou a acusá-la de escrever a carta, certo? Pergunta a Glenda. Não com todas as letras, admite Olivia. Mas dava para ver o que ela estava pensando pelo jeito como olhava para mim. Ela encara Glenda com tristeza. Eu adoraria saber esconder melhor os meus sentimentos, mas você sabe como eu sou. Ela percebeu que eu estava preocupada. E por que estaria se o invasor não fosse o meu filho? Olivia apoia os cotovelos na mesa da cozinha e segura a cabeça com as mãos. Pense em como tudo aquilo começou. Apenas alguns dias antes, ela e Paul nesta mesma cozinha, interrogando Riley sobre as invasões. Se eu não tivesse escrito aquelas malditas cartas, ela jamais saberia que ele esteve lá. Paul vai ficar uma fera comigo. A culpa não é sua, diz Glenda tentando acalmá-la. Você não fez nada de errado. Foi Riley quem invadiu as casas. Você agiu com boa intenção. Estava tentando fazer a coisa certa. E dei um tiro no pé. Rebate Olivia amargurada. Paul vai acabar entendendo. Não, não vai. E Riley também não. Mas você entregou as cartas no domingo e só foi conversar com o advogado na segunda. Você não enviou as cartas depois de ele dizer que não devia.
Não, mas eu sabia que Paul não gostava da ideia. E deveria ter confessado tudo naquele momento no escritório do advogado. Mas não falei nada. Pelo menos estaria tudo às claras. E eu poderia voltar lá e perguntar ao advogado o que fazer. Nada impede que você vá falar com o advogado. Mas primeiro você vai ter que contar ao Paul. Eu sei, diz Olivia arrependida. Que confusão. E eu estou tão preocupada com Riley. Por que ele fez isso? Por que cismou de bisbilhotar a casa dos outros? Glenda balança a cabeça impotente. Não sei. Ontem à noite falei com Paul que devíamos colocar Riley na terapia. Ele me disse que eu estava exagerando, que isso é só uma fase. Ele não gostou nada da ideia. Foi bem enfático, na verdade. Aquela foi a primeira discussão de verdade que eles tiveram em anos. A segunda será hoje à noite, quando ela lhe contar sobre as cartas. Essa é a pior parte de ser mãe, comenta a Glenda. Não saber se estamos fazendo a coisa certa, se devemos intervir ou dar um passo atrás. Nossos pais simplesmente nos ignoravam. Talvez fosse melhor assim. Eu sei, suspira Olivia. Glenda olha para ela com apreensão, mas logo desvia o olhar. Eu me preocupo com Adam o tempo todo, desde que ele começou a beber. E não é que Keith e eu tenhamos dado mau exemplo, porque não exageramos na bebida. Devem ser os garotos com quem ele anda. Olivia arrisca um palpite. Ele não costumava andar com esses garotos. Gostava de esportes e ia bem nos estudos. Agora as notas dele vão de mal a pior e ele vive faltando aos treinos. Além disso, se tornou mal-humorado e insolente. Para ser franca, é horrível ficar perto dele. Olivia sente a tensão na voz de Glenda. Nos últimos tempos, quando elas falam sobre os filhos, essa tensão parece estar sempre presente. Antes não era assim. Elas se sentavam ao lado da piscina de plástico infantil e conversavam e riam com a serenidade de quem supõe que os filhos serão inteligentes, bonitos e tranquilos. Os pais tendem a ser excessivamente otimistas em relação ao futuro e aos talentos dos filhos quando são pequenos. Pensa Olivia. Talvez seja isso que os anime a seguir adiante. Finalmente, Glenda se levanta para ir embora. Não foi assim que imaginamos que seria, foi? Glenda segue de volta para casa, pensativa. Todo mundo sempre diz que a adolescência é uma fase difícil, mas ela não esperava nada parecido com o que está passando agora. Pensa nos próprios problemas. Seu filho, o que será dele? De repente, precisa secar as lágrimas que surgem. O que será de todos eles? Ela pensa na noite anterior. Um ano antes, Adam estaria treinando algum esporte ou disputando algum jogo. Ela e Keith poderiam ter demorado no jantar, tomado outra taça de vinho e conversado. Isso é algo que já não fazem mais. Ela não compra mais vinho com tanta frequência porque não quer que o filho os veja bebendo. Será que foi por isso que deixou de comprar? Ou teria sido por medo de que Adam pudesse beber escondido? Provavelmente as duas coisas. Ela e Keith já não conversam muito. As coisas estão tensas em casa. Curiosamente, eles só parecem agir com naturalidade quando estão fora com outras pessoas. Ela se recorda da noite de sexta quando foram jantar na casa dos Sharp. Talvez eles tenham exagerado um pouco na bebida e se deixado levar porque Ada não estava por perto. E também porque moravam a uma rua de distância. Olivia e Paul estavam de bom humor. Ainda não sabiam que Riley andava pela vizinhança arrombando casas. Olivia preparou um assado delicioso e Glenda ficou ali bebendo seu vinho, observando o marido que ainda era muito bonito rindo com Paul, relembrando coisas engraçadas que haviam acontecido ao longo dos anos. Tinha sido uma noite boa como nos velhos tempos. Se ao menos fosse possível voltar no tempo.